Glória a Deus, amados. Queria ler um trechinho da palavra de Deus com os irmãos antes de nós ministrarmos a ceia. Uma palavra aqui em Atos capítulo 15. Se você puder ficar em pé, por gentileza, com toda a reverência à palavra do Senhor, e nós lemos um trecho de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, é a partir do verso 6. A partir do verso 6. Todos encontraram? Capítulo 15, a partir do verso 6. Diz assim, Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, e contando quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham de contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E eu queria pular um pouquinho até o verso 30, que fala assim, Os que foram enviados partiram para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz os que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé também demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos
em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não o acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, Tua palavra que é bênção para as nossas vidas, Pai. Pedimos que de maneira especial o Senhor fale conosco através dessa palavra. Aquilo que precisamos romper, aquilo que precisamos entender, aquilo que precisamos anunciar e aquilo que a Tua graça é manifesta através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aqui, amados, nós temos um contexto da igreja, a igreja crescente, a igreja que avança e estende os seus braços em outros lugares. Nesse contexto deles, presencialmente, enviando os apóstolos, enviando os discípulos e depois enviando os missionários, né? A nossa igreja é uma igreja missionária e a gente tem sustentado missionários através desse trabalho, né? E apoiado missionários em diversos locais do mundo, em diversos locais. Nossa igreja aqui local, essa igreja, a Igreja do Nazareno, ela é uma igreja missionária. Ela começou investindo em missões desde o seu princípio, lá em ainda 1895, quando ela começa, e depois em 1908, quando ela tem a sua assembleia, e depois em 1909, com a sua outra assembleia, e ela estabelece que ela seria uma igreja missionária, né? Uma igreja já mais centenária no mundo todo, e ela começa com a união de diversas igrejas que pregavam a santidade. Só que ela começa já enviando missionários. A nossa igreja, por exemplo, a Igreja do Nazareno no Brasil, ela nasce através do envio desses missionários. Quando a Igreja do Nazareno Mundial completou 50 anos, eles decidiram enviar missionários para cá. E o Brasil foi um dos lugares escolhidos, em 1958, para que missionários viessem. Havia um grupo de famílias nazarenas que veio trabalhar em empresas multinacionais aqui em Campinas, na realidade na cidade de Piracicaba, e eles se reuniram. E a Igreja do Nazareno começou aqui no bairro do Cambuí, em uma casa, né, de um desses casais, né, que trabalhavam na Caterpillar, né? E ali, com 12 pessoas, começou a Igreja do Nazareno no Brasil, em 1958. E nisso eles fizeram uma carta pedindo um missionário para cá. E esse missionário veio, ele era um missionário americano que estava em Cabo Verde, na África. E ele veio começar o trabalho aqui, Ir Mosteller, e veio começar o trabalho missionário. E aqui a gente vê no livro de Atos que a igreja estava reunida em Jerusalém. E ela também, Paulo se levanta. Houve uma dificuldade na igreja. Qual que era a dificuldade? Agora havia pessoas, né, recebendo o Espírito Santo e se convertendo, que eram de várias cidades ao redor de Jerusalém. E elas não eram judias. E os primeiros cristãos eram judeus. E eles, os homens circuncidavam, os homens tinham as suas regras, né? Eles tinham as suas tradições. Só que essas pessoas que estavam se convertendo ao redor do mundo, eles não tinham as mesmas tradições. Eles não eram nem pessoas religiosas. E eles estavam encontrando com Cristo. E Paulo fala, vocês sabem, Pedro fala primeiro, né? Vocês sabem que Deus me escolheu para pregar aos gentios. E através aqui da minha vida, ou da minha boca, os gentios ouvissem o evangelho e crescem.
E o apóstolo sai a pregar. E ele encontra pessoas diferentes da sua religião, diferentes das suas crenças, mas pessoas que Deus ama e apresenta o evangelho para essas pessoas. E agora essas pessoas são transformadas. E na realidade elas recebem já o Espírito Santo, né? É tamanha a obra que Deus estava realizando que as pessoas já recebem o Espírito Santo. E agora há uma questão. E aí, essas pessoas vão ser circuncidadas? Essas pessoas, elas vão seguir também a nossa tradição judaica? E muitas vezes nós estamos assim na igreja. Pessoas se convertem, pessoas novas chegam, ou nos tempos atuais, algumas mudanças na igreja. E como que nós vamos avaliar isso? E como que nós vamos entender e estar com os nossos olhos abertos para as mudanças que Deus quer fazer através da igreja? A minha mensagem é: onde eu preciso romper? Aqui eles precisavam romper com as tradições. Aqui eles precisavam romper com algo que era pesado, principalmente para quem veio da religião judaica. Não, como que eu vou cultuar junto com alguém que não é circuncidado? Como que eu vou cultuar junto com alguém que come carne de porco? Como que eu vou cultuar junto com alguém que se veste dessa forma? Como que eu vou cultuar junto com alguém que faz isso ou aquilo? E havia um peso na igreja, né? Só pensando. E às vezes a gente tem que pensar e avaliar isso, tá? Com os olhos abertos, muitas vezes, para algo que Deus está realizando e Deus está fazendo, né? Como eu falei alguns dias atrás, assim, né? Como que eu vou participar da ceia se eu não tenho um suco de uva e um pão sem fermento, né? E a gente viu aí num vídeo o pessoal participando da ceia com açaí e tapioca, porque é a cultura deles, a fruta deles, né? Eu já vi uma pessoa participando da ceia com Doritos e um suco, e lá na Tailândia a pessoa participando da ceia com um suco de uma fruta de lá, que eu nem lembro qual é, né? E uma bolachinha, que era da cultura, né? Então, como que eu faço para vencer algumas coisas que são necessárias até para o crescimento da igreja? Aquilo era necessário para o crescimento da igreja ali. Olha o que Deus estava fazendo. Deus estava purificando os corações, ó. Fala, e Deus que conhece os corações e deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. As mesmas pessoas que às vezes a gente tem uma dificuldade de falar assim: nossa, mas como que essa pessoa vai se converter? Como que essa pessoa vai encontrar com Cristo? Como que essa pessoa vai mudar a sua vida? E às vezes Deus faz uma obra e essa pessoa muda. Só que ela ainda, né? Ela tem algumas coisas do seu passado que precisa ser transformado. E como que eu vou ajudar como cristão a transformar essa vida? Né? Como que eu vou ajudar como cristão a entender os princípios do evangelho e separar aquilo que é evangelho e palavra de Deus, que é necessário para a conversão de cada pessoa, daquilo que muitas vezes é só tradição e cultura, daquilo que muitas vezes é só um jugo ou um peso, como ele mesmo fala aqui. Ó, vocês estão querendo colocar uma coisa para esses gentios que nem os nossos pais e nem nós suportamos, um peso da lei que nem a gente conseguia viver. Vocês estão querendo colocar para os outros, ao invés de viver o evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, o evangelho real. Ele transforma interiormente, ele transforma a nossa vida interior, ele nos ajuda a se afastar do pecado, ele nos ajuda a se afastar do mal, e ele nos ajuda a compreender que uma das principais coisas que nós precisamos
para pregar o evangelho são relacionamentos e relacionamentos novos. Que se eu ficar só dentro da igreja, eu não vou pregar o evangelho para ninguém. Eu preciso construir relacionamentos com pessoas de fora e apresentar para eles o evangelho que eu vivo. E Paulo, Pedro, Barnabé, João Marcos estavam fazendo isso. Mesmo que eles não concordassem com algumas coisas. Nós estávamos falando aqui na escola dominical hoje, a escola dominical hoje nós estávamos falando sobre a vida de João Marcos, né? E até bate com esse tema da mensagem. Nós estávamos falando que bem nesse momento, né, João Marcos, o evangelista que escreveu, né, o evangelho de Marcos, ele teve problema com Paulo. E vocês viram aqui no finalzinho do capítulo 15 que Paulo estava pregando o evangelho com Barnabé. E daí eles resolvem fazer uma outra viagem. E Barnabé quer levar João Marcos. E Paulo fala, não, João Marcos, nesse período que nós estamos aqui, ele se afastou de nós. Ele veio com a gente, mas ele se afastou de nós. E agora você quer levar ele de novo? Paulo falou, não. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé falou, não, eu vou acompanhá-lo. Então tudo bem, você vai com ele, mas eu vou para outro lugar com Silas, eu vou para outro lugar, né, pregar o evangelho. Mas ele não vai comigo. Paulo entendia que João Marcos, durante o propósito que eles vieram ali na Panfilha, entendia que João Marcos tinha afastado deles. E agora, para a próxima viagem missionária, João Marcos não estava pronto. É como se alguém viesse que estava aqui na igreja há muito tempo. Eu até usei esse exemplo na escola dominical. Está aqui na igreja faz muito tempo, servindo na igreja. Só que por um período ele se afasta. Aí daqui a pouco a gente tem uma próxima viagem missionária. E ele quer ir. Daí, mas ele não participou do treinamento, ele não participou da programação da viagem, ele não participou das reuniões, mas ele quer ir. Aí fala, não, essa aqui não dá para você ir. Você vai ficar mais próximo da gente e na próxima você vai. Porque está afastado. Primeiro você se firma. E é assim no ministério dentro da igreja, né? Você se firma na igreja, você participa da igreja, você se envolve na igreja e você está pronto para o ministério. Mas não, eu era dessa igreja e agora estou voltando, já quero voltar no ministério. Não, você volta a frequentar, você vai ser trabalhado, você vai ali mudar alguns hábitos, algumas coisas, e depois você vai para o ministério, né? Assim, e Paulo simplesmente falou isso, né? E ele mesmo depois, ele chama João Marcos de novo, fala, ó, João Marcos me é útil, agora me traz ele. Mas para essa aqui, não. Essa aqui eu não vou querer que ele vai junto, não. Porque ele se afastou da gente no propósito. Ele se afastou da gente naquilo que a gente está fazendo. Você entende alguns princípios para a própria até pregação do evangelho? Eu vou pregar o evangelho, eu preciso estar preparado. Eu vou pregar o evangelho, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu vou pregar o evangelho, eu preciso me consagrar. Eu vou pregar o evangelho, eu preciso estar envolvido e participando da casa de Deus, do ministério, me envolvendo naquilo, né, que Deus me chamou. E algumas coisas que eu anotei aqui, para a gente participar da mudança, né, estar com os olhos abertos para uma disruptura, mudar esse processo. O que os apóstolos estavam mudar? Os apóstolos não estavam mudando as tradições nem a cultura judaica, mas eles estavam pregando o evangelho para outra cultura. Eles estavam falando, vocês não são obrigados a se circuncidar e seguir as regras e as tradições dos judeus. Vocês precisam seguir as regras da palavra de Deus e do evangelho. É isso que é necessário para um cristão, não tradição judia, né? Então a importância desse processo, e eu preciso estar aberto para isso, para algumas coisas.
para pregar o evangelho nesse locais. Às vezes você vai começar um trabalho e começar um grupo pequeno, ou às vezes começar uma reunião de oração no seu trabalho, e daqui a pouco você está querendo exigir daquelas pessoas do trabalho que eles sigam as regras da igreja. Deus não está falando para você fazer isso. Deus está falando para você anunciar o evangelho e pregar ali para que aquelas pessoas se convertam. Após aquelas pessoas se converterem e decidirem por Cristo, né, Deus vai transformando aquela vida. E aquela vida vai sendo transformada. Mas muitas vezes naquela reunião do trabalho, de oração, vai ter pessoas que não seguem a palavra de Deus. Muitas vezes, como eu fiz por muito tempo, uma reunião dentro da PUC, né? Reunião de oração na capela da PUC, ali tinham pessoas que não seguiam a fé cristã, mas muitos se converteram ali. E daí foram procurar a igreja, né? E às vezes você pode ter isso. E às vezes você vai ter uma reunião lá no seu condomínio, que Deus abriu uma porta e você está fazendo uma reunião no condomínio, ou uma reunião na escola, ou uma reunião de família, de oração. E às vezes vão ter ali pessoas que não seguem, mas você vai ter o que? Apresentar o evangelho. E o evangelho vai trazer mudança na vida. Mudança na vida. Mas para mudar, né, nós também precisamos mudar. Se aqueles judeus só ficassem pensando que as pessoas iriam aceitar Jesus só se seguissem as tradições judaicas, o mundo hoje cristão se resumiria, né, a um local muito pequeno. Mas o evangelho foi pregado e ele foi se expandindo. As pessoas foram mudando, né? E nada muda se nós não mudarmos. Precisamos mudar, né? Agora havia um pregador do evangelho que mudou. Paulo não era mais o Paulo religioso, né? Agora ele era o Paulo apóstolo e missionário, que estava disposto a se fazer gentil para ganhar os gentios, que estava disposto a se fazer grego para ganhar os gregos, que estava disposto a se fazer sírio para ganhar as pessoas da Síria, que estava disposto a se fazer um europeu para ganhar pessoas da Europa, estava disposto a mudar a sua vida para que o evangelho alcançasse corações. Muitas vezes nós temos que mudar alguns pensamentos, algumas atitudes, para que o evangelho alcance outras vidas, além daquilo que nós vivemos, né? Aqui fala que eles eram purificados no coração por meio da fé. A partir do momento que você prega o evangelho, ele por si só, ele pode transformar um coração. E aqui fala que além de o coração ser transformado, o coração das pessoas estavam sendo purificados. Por meio da fé, daquilo que eles acreditavam, os seus corações estavam se transformando em puros. É por meio da fé, sabe? Por aquilo que eu acredito e deixo entrar no meu coração. Meu coração vai se transformando em puro. Não é somente pelas minhas atitudes, mas é por aquilo que Deus faz dentro da minha vida. Eu deixando Jesus entrar no meu coração, eu deixando Jesus purificar a minha vida, eu deixando Jesus transformar os meus pensamentos, eu deixando Jesus transformar o meu ser. E é interessante que aqui, para que isso acontecesse, a liderança da igreja interviu. Pedro se levanta e fala: meus queridos, vocês sabem que Deus escolheu que através da minha boca os gentios conhecessem o evangelho. Barnabé e Paulo se levantam. Meus amigos, vocês não imaginam o que Deus tem feito em Antioquia. Os milagres que têm acontecido. É como quando a gente vê um missionário, como veio o missionário semana passada aqui. O outro vem e conta o que está acontecendo no mundo.
né? O Lucas veio em junho, falou, né, como Deus tem trabalhado na vida de pessoas que vêm do islamismo. Agora os missionários vieram, falaram sobre os povos ribeirinhos, civilizações indígenas e como foi o trabalho deles na África, né? Então, aqui Paulo e Barnabé se levantaram e falaram, lá muitos milagres têm acontecido, a palavra tem sido pregada, sabe? E muitas pessoas têm se convertido ao evangelho. Quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, se levanta outra pessoa. Aí Tiago, coluna da igreja de Jerusalém, se levanta e fala, meus irmãos, nós precisamos decidir. Nós não vamos colocar esse peso na vida dos gentios. Nós precisamos decidir. Porque se nem nossos pais aguentaram a lei, e nem nós estamos aguentando, por que a gente vai colocar para eles esse peso? Por que a gente vai colocar para esses novos cristãos algumas tradições que são tradições somente religiosas e nós não podemos pregar o evangelho? Estava falando para uma pessoa esse tempo atrás, tem havido uma mudança na igreja brasileira, desde que algumas igrejas neopentecostais surgiram, né? E há uma mudança, porque tem algumas igrejas que elas têm alcançado, né? Como a Universal no seu início, alcançou muitas pessoas do espiritismo e do candomblé, e trouxeram essas pessoas para dentro da igreja, e isso foi mudando algumas coisas dentro da igreja. Essas igrejas mais novas de jovens, elas têm alcançado skatistas, surfistas, né? Como que fala? Também, Roberto estava falando da moça, vocês já assistiram a moça que fica falando nomes você fala um nome para ela fala que nome é esse? Como que é? Cíntia Chagas. Vocês já viram ela falando do nome? Isso, Kimber, não sei o que lá, né? E daí ela, como que ela falou, amor? Daí ela estava falando que a moça deu o nome para as 3 filhas, né? Eu tô grávida de trigêmeos e quero dar o nome de Brisa, Aurora e Serena. Ela falou, nossa, só pode ser uma maconheira, né? Brisa, Aurora e Serena. Aí falando assim, mas você pensando, as igrejas hoje têm alcançado os maconheiros. Tem igrejas novas que têm alcançado esses moços jovens que têm se envolvido em drogas. Tem igrejas hoje que têm alcançado pessoas que moram na rua. Tem igrejas hoje que têm alcançado, como nós falamos, o irmão do missionário Lucas começou um trabalho há muito tempo atrás e tem alcançado, que chama Páginas Novas. É uma casa, né, que resgata pessoas da prostituição no Jardim Itatinga. Só que essas vidas, elas não vêm direto para a igreja. Eles têm um período de discipulado dentro dessa casa para ajudar. E às vezes não é só eles serem tratados, né? Às vezes o que eles estão precisando, eles estão preparando essas pessoas para o tratamento que elas vão ter dentro da igreja. A igreja precisa ser tratada também, às vezes para receber pessoas transformadas. Eu lembro que um amigo pastor, ele era travesti em Campinas. E a Igreja do Nazareno Central, ela tinha um culto, que era um culto de segunda-feira, que não era um culto para os membros da igreja, era um culto para pessoas de fora. E eles convidavam pessoas de fora. E um dia a liderança da igreja local, ela queria acabar com esse culto. Falou, não, pastor, esse culto ele não está gerando pessoas, membros da nossa igreja.
Ele não está trazendo pessoas para a nossa igreja. E é um culto aberto, mas essas pessoas depois não permanecem na nossa igreja, a gente não quer mais esse culto. E era um culto impactante na cidade de Campinas, que foi até onde depois surgiu o Celebrai, a banda Celebrai, né, que o pastor Josimar começou a pregar nesse culto, ele começou a fazer evangelismo na cidade, e fazia na Concha Acústica, fazia na Pedreira Chapadão, e cresceu. Só que teve um dia que queria fechar. Essa pessoa mandou uma carta, pastor Guiar. Falou, pastor Guiar, não feche esse culto. Porque tanto eu quanto pessoas que eram como eu, travestis aqui na cidade, se converteram nesse culto. E eu mudei. E hoje, eu estou no seminário. E ele já plantou diversas igrejas nazarenas. Hoje ele é um pastor lá em Piracicaba. Sabe? E às vezes a gente não percebe, né, como Deus trabalha. E aqui era um momento de mudança, né? Às vezes a gente precisa entender, mas a mudança parte da liderança também. O pastor Guerra podia fechar aquele culto. Os irmãos aqui do livro de Atos, eles podiam, não queremos. Queremos que a religião cristã fique aqui e ela não vá para o mundo. O evangelho não teria chegado até nós. O evangelho não teria chegado nas Américas. O evangelho não teria chegado na África. O evangelho não teria chegado na Europa. O evangelho não teria chegado na Ásia. Ia ficar só naquela região do Oriente Médio e da Ásia Menor, né? Que dá fronteira com a África, dá fronteira com a Ásia, né? E ficaria ali. Seria mais uma religião ali. Mas o evangelho se expandiu. A liderança, ela abriu a sua cabeça, né? Então, muitas vezes, nós precisamos pensar de modo diferente para que o evangelho chegue em alguns lugares. Investir de modo diferente para que o evangelho chegue, né? Hoje a nossa igreja, ela apoia missionários ao redor, ela hoje alcança pessoas através da internet, mas nós também precisamos sonhar e voltar a sonhar, né? Fazer mais evangelismo, pregar mais para as pessoas, né? Anunciar mais a palavra, trazer mais pessoas do nosso convívio para a casa de Deus, sabe? Mudando a nossa mente e pensamento. Porque muitas vezes nós estamos como alguns, acomodados e querendo nos alimentar apenas. Mas ampliar esse processo exige mudança, né? Exige transformação, exige reflexão. O que eu estou fazendo? O que eu devo continuar a fazer? O que eu devo fazer diferente? O que eu preciso parar de fazer? Coisa que às vezes a gente precisa parar e fazer outra. O mundo muda hoje, muda tão rápido. O que eu preciso parar? O que eu não estou fazendo e devo fazer? O que eu preciso fazer de modo diferente? O que eu preciso fazer de modo diferente? Sabe? São coisas que nós precisamos pensar. O verso 11 fala, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Uma das coisas que muitas vezes basta para a nossa vida, a nossa crença. E para pregar o evangelho, saber o que é fundamental, saber o que é relevante, saber o que eu devo fazer. Eu queria deixar essa palavra para vocês hoje, uma palavra de transformação de ânimo e de reflexão, sabe? O que Deus deseja é derramar o evangelho. Deus deseja que vidas sejam alcançadas. Deus deseja que pessoas sejam perdoadas dos seus pecados e vivam uma graça transformadora de Jesus. Vivam para a glória e honra do Senhor, sabe?
que vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Tem um trecho de Isaías que fala assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer renovar os seus pensamentos. Deus quer fazer algo diferente através de você. Não é só da igreja. A igreja está fazendo. A igreja vai continuar a fazer, né? Mas que cada membro possa também falar: o que eu posso fazer diferente? O que eu posso contribuir? O que eu posso ajudar? E como que Deus pode usar a minha vida? Como Deus pode usar a minha vida para alcançar outras vidas? Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos nesta manhã que o Teu Espírito Santo, a Tua consolação, a Tua presença, o Teu poder, a manifestação da Tua graça venha sobre as nossas vidas, Pai. Que de forma especial, poderosa e graciosa, o Senhor abençoe o nosso coração nesta manhã de domingo, Pai. Que a Tua palavra, ela frutifique, que a Tua palavra, ela nos abençoe, que a Tua palavra nos fortaleça, Pai. E que o Senhor também nos ajude, muitas vezes, a pensar de modo diferente, a agir de modo diferente, a operar de modo diferente. Senhor, nos dê criatividade, nos dê discernimento espiritual, nos dê da sua visão do Evangelho, Senhor. Nos dê, Senhor, olhos abertos para compreender aquilo que o Senhor deseja e para ver aquilo que somente o Senhor vê, Pai. É no nome santo de Jesus que nós pedimos. Fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa mente, abençoe a nossa família, Pai, e que o Senhor esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém.